seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, estamos na última semana do ano litúrgico, ano C, do tempo comum, E nós concluímos o ano litúrgico neste domingo, aí a última semana, podemos assim dizer, início da última semana, final do ano, com a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. E nós vamos meditar um pouco sobre as leituras que são propostas pela Igreja para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento com nosso Senhor Jesus Cristo, o amor a Jesus e o amor à sua Igreja. E vamos meditar um pouco sobre a questão de Jesus como Rei do Universo. Por que esse título, Rei do Universo? Então vamos ver. A primeira leitura de hoje é tirada do segundo livro de Samuel, capítulo 2, ou melhor, capítulo 5, versículo do 1 ao 3. Vai falar sobre Davi, que é ungido rei de Israel. E Davi era uma imagem, um modelo daquilo que seria o reinado de Cristo. Claro que Davi era uma sombra, não era um rei perfeito como Cristo o é. E o reinado de Davi se limitava ao povo ali da antiga aliança. E o reino de Cristo é universal, é para todos os povos, é para todas as gentes, é para todas as tribos, raças e nações, como diz o livro do Apocalipse, onde se encontrava e se encontrará definitivamente diante do trono de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, povos de todas as línguas, raças e nações que foram resgatadas pelo seu sangue. Então, diz assim: naqueles dias, todas as tribos de Israel vieram encontrar-se com Davi em Hebrom e disseram-lhe: aqui estamos, somos teus ossos e tua carne. Tempo atrás, quando Saul era nosso rei, eras tu que dirigias os negócios de Israel. E o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo Israel e serás o seu chefe. Vieram, pois, todos os anciãos de Israel até ao rei em Hebrom. O rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrom na presença do Senhor. E eles, os anciãos, o ungiram rei de Israel. Então veja, Davi foi um homem segundo o coração de Deus e agradou Deus em tudo que fez. Isso as Sagradas Escrituras dão testemunho. E esse reinado de Davi, que levou Israel a ser próspero, a viver bem, Davi, já no reinado de Saul, era administrador dos negócios do reino. Ou seja, Davi já era um rei segundo o coração de Deus, antes mesmo de receber a unção real. E aqui nós podemos ver ele como exemplo de Cristo. No evangelho de hoje, é o evangelho que é tirado de São Lucas, nós estamos no ano de São Lucas, o ano C. O evangelho tirado de São Lucas, capítulo 23, versículo do 35 ao 43, vai falar de Jesus na cruz, os últimos momentos da vida de Cristo. E ali aparece um testemunho real, claro e absoluto do reinado de Cristo sobre todos os seus súditos, todos os servos. Porém, o reinado de Cristo é um reinado que não é imposto. Jesus não impõe o seu reinado. Não é, por exemplo, como um rei da antiga aliança que guerreava contra um povo estranho, e aquele povo era subjugado e aquelas pessoas ou serviam ao rei voluntariamente ou eram escravos daquele rei. Jesus é o contrário. O reino de Jesus é um reino que Jesus quer reinar sobre todas as tribos, raças e nações, porém só serão servos do rei Jesus Cristo aqueles que querem. E o exemplo do bom ladrão e do mau ladrão, essa expressão é usada para designar um ladrão que se converteu e o outro que permaneceu com o coração endurecido. O exemplo desses dois ladrões é muito claro e profético para nós de que o reinado de Cristo não é imposto. O reinado de Cristo é anunciado. O reinado de Cristo é pregoado. Porém, somente aqueles que o aceitar como rei se submeterão ao seu senhorio e ao seu reinado. Veja, o evangelho de hoje nos dá testemunho disso. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus dizendo: a outros ele salvou.
salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Então veja, os chefes zombavam. Então, diferente de Davi, que os chefes se aproximaram de Davi e ungiram o rei, né? Aqui eles zombavam de Cristo. Os soldados também caçoavam dele. Veja, os soldados que deveriam ser seus súditos, né? Seus servos, zombavam e caçoavam dele. Aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre, né, os soldados, e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Então diziam: se tu és o rei, salva-te a ti mesmo. Se tu se declara rei, salva-te a ti mesmo e nós creremos em ti, né? Mas acima dele, de forma profética, né, acima da cruz, acima de sua cabeça, havia um letreiro que dizia: este é o rei dos judeus. Então aquele letreiro que foi colocado, né, porque as pessoas colocaram aquilo ali para zombar de Jesus. Aquele letreiro, né, que tem na parte de cima da cruz, acima da cabeça de Jesus, foi posto para zombar de Jesus, porque dizia: este se diz ser o rei dos judeus. Só que Pilatos tinha mandado escrever: este é o rei dos judeus. E foram tentar corrigir Pilatos, dizendo: olha, não está escrito corretamente. É para ser escrito: este se diz ser o rei dos judeus. Aí Pilatos vai dizer: o que eu escrevi está escrito. Ou seja, por meio de Pilatos, de forma indireta, sem que Pilatos percebesse, profeticamente, aquele letreiro que foi escrito por Pilatos, podemos até dizer que ali foi parte da escritura que ficou gravada naquela madeira para dar testemunho do reinado de Cristo. Por isso está escrito: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores, e aqui o exemplo desses dois ladrões serve para mim e para você, se nós iremos querer servir a Cristo, nos submeter ao seu senhorio ou não. Se nós quisermos, nós estaremos seguindo o exemplo do bom ladrão, podemos assim dizer. Se endurecermos o nosso coração até o seu retorno, nós estaremos seguindo o exemplo do mau ladrão. Veja, um dos malfeitores crucificados o insultava dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendia dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação. Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Então veja aí a humildade desse homem. Ele olha para o outro ladrão e diz: olha, tu não temes a Deus? O que nós estamos recebendo aqui, esse castigo, é merecido. Nós somos pecadores, nós somos malfeitores. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Então veja, o ladrão ali, cheio do Espírito Santo, além de anunciar a verdade sobre Cristo, que Cristo era inocente, como um cordeiro mudo, ele foi levado aos seus tosqueadores e não abriu a boca. Era inocente. Ele vai e diz: este homem é inocente, dando testemunho, né, de Cristo Jesus, da sua inocência, da sua santidade. E dizendo: olha, eu sou pecador, você também é pecador. Nós merecemos o que nós estamos passando, mas ele não, ele é inocente. E aí ele vai, de forma, vamos dizer assim, linda, ele vai se colocar diante de Jesus e vai dizer, né, Jesus, veja que oração linda ele dirige a Jesus. Eu digo oração porque ele falava com Deus, né, ali na pessoa de Cristo Jesus. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhes respondeu: em verdade, eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então veja, todo aquele que se abrir à graça de Cristo, que se abrir ao senhorio de Jesus, ao reinado de Jesus, este entrará para o reinado de Cristo imediatamente.
Aquele que disser, Senhor, eu quero que tu reines na minha alma, eu quero que tu reines no meu ser, eu quero que tu reines na minha vida, este receberá de Cristo a resposta: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E que paraíso é esse? Que reinado é esse? Qual é o reinado de Cristo, meus irmãos? É um reinado meramente humano, como também reinou Davi e outros, que reinou por um tempo e depois deixou de reinar? Não, o reinado de Cristo, o apóstolo São Paulo, na segunda leitura de hoje, vem dar detalhes do que é o reinado de Cristo e como Cristo reinará. Veja, ele vai dizer: irmãos, com alegria dai graças ao Pai, que vos tornou capazes de participar da luz, que é a herança dos santos. Então veja, o reinado de Cristo é um reinado de luz. É a herança dos santos. Lembra do bom ladrão que falamos agora? Lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino, hoje mesmo estarás comigo. Ou seja, é um santo. Um santo que foi o primeiro santo da Igreja Católica, canonizado pelo próprio Cristo. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Canonizado por Cristo. Então, o reino de Cristo é luz, é um reino de luz. É a alegria que nós aguardamos, é a herança dos santos. São Paulo continua dizendo: ele nos libertou do poder das trevas. Cristo nos tirou do poder das trevas e nos recebeu no reino de seu Filho amado. Veja, ele, Deus Pai, nos libertou do reino das trevas e nos recebeu no reino de seu Filho amado, Jesus Cristo. Por quem temos a redenção, é por ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por quem temos o perdão dos pecados. São João vai dizer na sua primeira carta: o sangue de Cristo derramado na cruz nos purifica de todo pecado. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele não é um homem como Davi, ele não é um homem como Saul, ele não é um homem como Salomão, como Ezequias, como tantos e tantos os reis de Israel. Ele não é um homem, ele é a imagem do Deus invisível. Ele é além de homem. Ele é homem 100%, mas ele é Deus 100%. Por quê? Porque ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Ele detém a primazia sobre todas as coisas criadas. Não é que ele é a primeira criatura, como diz os testemunhos de Jeová, mas ele é o primogênito de toda a criação. São João, no prólogo do seu evangelho, São João vai dizer: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e tudo foi feito por ele, sem ele nada seria feito, nada daquilo que é visível e invisível passaria a existir se ele não tivesse chamado a existência. Né? E esta mesma palavra, no versículo 14, São João vai dizer que se fez carne e habitou entre nós. Então ele é a imagem do Deus invisível, é o primogênito de toda a criatura. Pois por causa dele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra. Todas as coisas foram criadas por Cristo, para Cristo e em Cristo. Tanto as coisas do céu e as coisas da terra. Tanto as coisas invisíveis como as coisas visíveis. Voltando ao versículo 16. Pois por causa dele foram criadas todas as coisas no céu e na terra. As visíveis, as coisas da terra, e as invisíveis, as coisas do céu. E quais são elas? Os anjos na sua hierarquia: tronos, dominações, soberanias e poderes. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo foi criado por meio de Cristo, Rei do Universo, e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e todas têm nele a sua consistência. O mundo só se mantém de pé porque Cristo reina soberanamente na sua glória e mantém o universo pelo poder de sua palavra. Do contrário, não poderia estarmos aqui. Do contrário, o mundo já teria entrado em um colapso e já teria sido exterminado, já teria acabado. E muito mais do que rei, né? Ele é também cabeça do corpo, ou melhor, isto é, cabeça da igreja. Ele é cabeça do corpo, isto é, da igreja. Ele é o princípio. Veja, ele é o princípio de todas as coisas. Ele é o primogênito dentre os mortos.
Ou seja, ele é o primeiro a ressuscitar dos mortos. De sorte que em tudo ele tem a primazia. Em tudo ele é o primeiro. A ele seja a honra, a glória, o louvor por toda a eternidade. É ele, é Cristo, meus irmãos, é Jesus. É ele que tem a primazia de todas as coisas. Porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude. E por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Veja, realizando a paz pelo sangue de sua cruz. O que é que pode nos trazer a paz? O que é que pode estabelecer na nossa vida o reinado social de Cristo? O seu sangue derramado na cruz. É ele que traz a paz. Desculpa. É ele que nos traz a alegria eterna. É ele que nos traz a verdadeira alegria. Então, Jesus, como disse ao próprio Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Então, Jesus não reina neste mundo. Quando eu digo não reina neste mundo, o reinado dele não é aqui, somente social, como prega a teologia da libertação, como prega os teólogos marxistas, revolucionários. O reinado de Cristo não é deste mundo. O reinado de Cristo é eterno. O reinado de Cristo é do céu. O reinado de Cristo é um reinado de luz. É um reinado que não tem tribulação, que só tem paz, alegria, gozo no Espírito. Por isso, nós podemos dizer com o salmista deste domingo, né, de forma maravilhosa, né, que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém, em tuas portas. Aqui é a igreja agora, né? Não pense mais em Jerusalém, a Jerusalém lá, terrestre. Né? Pense na Jerusalém do alto. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor. Para louvar, segundo a lei de Israel, o nome do Senhor. A sede da justiça lá está, e o trono de Davi. Então, a igreja é a sede da justiça. A igreja é o trono de Davi. O trono de Davi que foi o quê? Transladado para Cristo. Cristo agora é quem reina, quem senta no trono que é a igreja, e para lá se dirigem todas as tribos, povos e nações. E com alegria, porque eles vão sempre dizer junto, que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Deus abençoe você e que nós possamos compreender que Jesus é rei e deve reinar, não somente na nossa vida, mas no mundo todo. E reina definitivamente para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Dá uma curtida no vídeo se você ainda não curtiu. Se você não é inscrito aí, caiu de paraquedas nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com os teus amigos, clica no sininho para receber todas as notificações e vamos ajudar a evangelizar. Deus abençoe e viva Cristo Rei do Universo.